E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei que ainda falta eu fazer as primeiras impressões de alguns animes, mas existe um deles que eu já decidi que eu quero fazer análise semanal dos episódios desse anime, porque ele é a coisa mais excêntrica, a coisa mais diferente que a gente tá vendo nessa temporada e também é aparentemente uma das melhores produções que a gente vai ver nessa temporada. O episódio ele começa logo depois do que aconteceu no último episódio, toda a situação onde eles extraíram o Shirikodama de um zumbi. E a gente vai ter aí o Cap apresentando pra eles um prato de esperança, que é um prato que ele realiza qualquer desejo da pessoa, qualquer coisa. O Enta acaba fazendo um teste meio que sem querer, pedindo 1 ano de rolinhos de pepino grátis e ele ganha um grande pepino enorme, um rolão de pepino assim. Claro que isso é pra apresentar de forma cômica o que é capaz de fazer aquele prato dos desejos. Só que logo depois que o desejo é realizado ele quebra, então aquele prato ele não pode mais ser usado. E meio que na cabeça de cada um deles os seus desejos, as coisas que eles poderiam fazer com aquilo começam a fluir, eles começam a pensar sobre isso. E o Cap explica que sempre que eles quiserem realizar um grande desejo, eles precisarem de um prato, eles podem simplesmente ajudar o Cap a conseguir isso, se transformando em capas e extraindo o Shirikodama de zumbis. Então meio que aí eles conseguiram no enredo fechar, que era uma ponta que ia ficar, parecia que estava ficando meio solta, de o que ia levar eles a se transformarem em capas de novo e quererem extrair os Shirikodamas dos zumbis, porque eles podiam simplesmente deixar tudo de lado, mas cada um vai ter a sua motivação particular para correr atrás disso, para correr atrás do prato dos desejos. No dia seguinte fica bem claro o porquê do Kazuki se vestir de Sarah, daquela idol que aparece nos telões dos comerciais, e fazer o que ele faz. Ele faz aquilo pro irmão dele, ele quer realizar os desejos do irmão dele, então ele se transforma para mandar fotos e ele finge que é a Sarah enquanto troca mensagens com o irmão dele. Tanto que o Haruka, o irmãozinho dele, manda uma mensagem pra Sarah, ele se esconde no banheiro para responder. No dia seguinte os dois estão na rua falando sobre o Nyantaro, que é um gato de rua, um gato gordo de rua que vive por ali e meio que a vizinhança adotou, do qual eles gostam muito. Quando o Haruka vê o Kazuki assistindo um vídeo da Sarah e ele conta então o grande segredo dele pro irmão mais velho. Ele mostra inclusive as fotos que a Sarah manda pra ele, as selfies, e o Kazuki vê que o que ele tá fazendo tá funcionando quando ele vê que o irmão dele acredita que aquela é realmente a Sarah de verdade. A gente vai ver então o Kuji meio que torturando um cara em uma banheira e existe um outro homem mais velho com ele. A gente vai descobrir que esse é o irmão do Kuji, o irmão mais velho dele, e parece que os dois estão o tempo inteiro realmente envolvidos com um crime, e o Kuji acabou se envolvendo muito novo com isso tudo também. Eles ainda conversam sobre um próximo golpe, alguma coisa que o irmão mais velho do Kuji pretende dar e tudo mais, no qual eles podem conseguir uma boa grana. E isso aparentemente deixa o Kuji muito apreensivo, muito preocupado, porque ele quer conseguir aquela grana pro irmão dele. E pra conseguir essa grana, então, pro irmão dele talvez não ter mais que fazer esse tipo de coisa, ele tá decidido a conseguir um dos pratos do desejo pra conseguir a grana pro irmão dele. Então aqui a gente já tem a motivação do Kuji de por que ele vai continuar lutando com os zumbis de forma mais clara. Enquanto isso, o Enta na casa dele tá abrindo a caixa dele, aquela caixa que ele andava e tinha alguma coisa que ele guardava com muito carinho. Ele percebe que pegou a caixa errada. Dentro daquela caixa tem uma arma, uma pistola, e aquilo deixa ele extremamente assustado e ele percebe que trocou a caixa com o Kuji. A gente volta a ver o Kuji então, e ele tá numa casa, numa espécie de estufa, e aquilo tá cheio de maconha. Gente, esse anime ele é definitivamente muito mais maduro do que eu pensei. Ele parece que é muito infantil por causa das questões dos cap e tudo mais, mas ele trata tudo de uma forma muito madura e com elementos muito maduros. O Kuji, então, ele é um traficante, ele planta maconha em casa, separa em pequenos papelotes e vende. Quando ele tá preparando alguns desses papelotes, o Nyantaro, o gato gordo da vizinhança, aparece e rouba um deles. O Kuji sai correndo atrás dele e acaba esbarrando com o Kazuki, vestido de Sarah, que tá procurando o Nyantaro pra bater uma foto, tá procurando um gato, porque a selfie do dia é uma selfie com um gato e ele precisa fingir que é a Sarah, bater a foto com o gato e mandar pro irmão dele. Na confusão entre os dois, o gato acaba fugindo e eles começam a perseguir o gato pela cidade, indo parar numa espécie de parque para casais.
E a gente vai ter aí o Kazuki vestindo de Sarah e o Kuji, e eles são convidados a entrar, e os dois então lá dentro começam a fingir que são um casal e começam a correr atrás do Nyantaro. O Enta então, ele enquanto tá procurando o Kuji para devolver a caixa com a arma e pegar dele de volta, ele é parado pelo Kepi, que tá faminto, precisando de ajuda. O Kepi então fala pra ele que o Kuji e o Kazuki estão ocupados porque eles estão correndo, eles precisam capturar Shirin Kodamas, e mostra uma foto dos dois no parque, enquanto o Kazuki tá vestido de menina. A gente vai ver aí então uma coisa que eu realmente não pensei que fosse acontecer. E o Enta, ele tá pensando sobre o Kazuki e sobre como o Kazuki nunca responde as mensagens dele. No parque, enquanto os dois perseguem o Nyantaro de tudo quanto é forma, o Kazuki revela porque que ele precisa que não machuque o gato, porque o Nyantaro é muito querido pelo irmão dele e ele quer tudo pelo bem do irmão. Então o Koji diz que aceita, que não se importaria de deixar o gato pra lá, em troca do Kazuki dar o próximo prato do desejo pra ele. O Kazuki fica bem seguro quanto a isso, porque ele também precisava do prato do desejo para realizar os desejos do irmão dele. Enquanto isso, na delegacia, um caso muito estranho tem aparecido de um homem que está depilando gatos, ele está roubando o pelo dos gatos e ele conseguiu então ser capturado. E aparentemente quem capturou foi o Reo e o Mabu, que são aqueles dois policiais muito estranhos que trabalham numa delegacia ali, numa cabine de polícia no centro da cidade. Os dois falando sobre isso, sobre terem sido responsáveis por isso também, eles começam a cantar. A gente tem então um show à parte de uma música sobre conexão e extração do desejo, só que é um show à parte toda a apresentação, ela é maravilhosa e a gente tem um final. Meu Deus, shippadores de Reo e Mabu vão ficar loucos com aquele momento. E, gente, não é à toa que parece que Reo e Mabu tem um mangá BL à parte. Aquele mangá de Sarazama spin-off que foi lançado com o anúncio do anime sobre os dois, parece que é BL. Eu comecei, inclusive, a ler essa semana. E eu vou trazer pra vocês aqui depois sobre o mangá. Também fica mais claro o que parece ser o real envolvimento deles em toda essa trama. Aparentemente os dois são responsáveis por extrair os desejos dessas pessoas, o que acaba criando aqueles zumbis dos quais eles roubam o Shirin Kodama. Ainda o real motivo, o que leva eles a fazer, porque eles estão envolvidos dessa forma, quem é realmente eles, não fica bem claro ainda no anime. Se isso já é explicado no mangá, eu não cheguei lá ainda, mas eu acredito que não, porque o que eu ouvi falar do mangá é que são situações cotidianas dos dois. Mas ainda tem muita coisa sobre os dois que precisa ser esclarecida. A única coisa é que essa cena maravilhosa do show que eles fazem com aquele final incrível. Então uma notícia sobre gatos voadores começa a surgir na cidade e a mesma coisa está acontecendo com as caixas. Os zumbis estão pegando gatos e roubando eles da mesma forma estranha como aconteceu no último episódio. Então o Enta encontra com o Kazuki e com o Kuji naquele parque de casais. Ele leva o Kepi vestido de mulher. É mais uma daquelas coisas cômicas que tá feito só pra alívio cômico no anime. Na real é porque todo o enredo é envolvido nisso, né? Tudo que acontece tá embasado, tá sustentado em uma sequência de momentos cômicos como esse, que abusam do extraordinário, abusam da capacidade de construir o anime dessa forma. E como o Kazuki quer recuperar o Nyantaro e os outros querem o prato do desejo, eles estão decididos então a lutar novamente. Eles se transformam novamente em capas e a gente tem mais uma cena daquelas de luta, onde todo o cenário escurece, onde eles cantam de novo. É muito bom. A cena de música eu achei que seria muito chata. Ela pode se tornar chata daqui pra frente, porque pode se tornar meio abusada, mas a cena é muito boa, é divertida, eles transformados em capa cantando. Só que agora, por exemplo, no primeiro episódio eles cantavam a música e agora eles trocam a palavra caixa por gato mesmo na mesma música. É bem divertido. Então durante a luta a gente tem uma sequência de cenas repetidas. Isso é extremamente comum nos animes do Ikuhara. Se você conheceu Sailor Moon, o que seria estranho se você não conhece, você vai se lembrar disso. Sailor Moon tinha uma sequência de cenas praticamente idênticas ou muito parecidas, então isso é bastante comum. Acontece aqui de novo. Eles conseguem destruir o zumbi, extrair o Shirikodama deles e fazerem mais uma vez o Saranzamai. O segredo do homem que deu origem ao zumbi também acaba sendo revelado.
E aparentemente era um homem que a namorada dele acabou meio que trocando ele por um gato. Ele roubava pelos dos gatos pra tentar se tornar um. E mais uma vez um deles tem um segredo vergonhoso exposto, e dessa vez é o Kazuki. De novo. O Kazuki tem então um segredo envolvendo o Nyantaro, o gato, de que o irmãozinho dele tinha o sonho, ele sempre quis muito um gatinho. Então o Kazuki roubou o gato de uma casa e deixou esse gato vivendo na redondeza como se fosse da vizinhança, como se ele vivesse ali o tempo inteiro. E isso, gente, eu achei assim realmente muito maduro esse momento, eu achei até de certa forma pesado. Ele se transformar em uma idol, se fingir pra agradar o irmão, ok? Tipo, roubar um bicho. Eles estão transformando o Kazuki num personagem muito intrigante. Porque até que ponto vale a pena ele fazer tudo isso pelo bem do irmão dele? E por que ele precisa fazer tanta coisa pelo irmão dele? Afinal, é uma criança, ele não precisa realizar todos os desejos da criança. É bem intrigante essa forma como estão desenvolvendo a personagem, mas é interessante e funciona bem no enredo. Eu acho que nesse episódio, por exemplo, funcionou para não deixar pontas soltas ao longo do episódio. E depois no final, então, a gente tem aí o surgimento de um prato dos desejos. Ele beneficia eles com o prato dos desejos. Quando o Kuji ameaça os meninos com uma arma pra pegar o prato, ele diz pro Kazuki dar pra ele, porque eles não são iguais e ele tá disposto a fazer de tudo para conseguir o prato dos desejos. Então o Cap explica que eles precisam ter 5 pratos antes dele realizar algum desejo. Sabendo disso, o Kuji aceita ficar com o próximo prato e ele vai embora. Inclusive, isso é mais uma coisa que eu achei muito boa eles terem colocado no enredo, porque os meninos precisam de motivos concretos para continuar fazendo o que eles estão fazendo. Ok, conquistar pratos dos desejos e tudo mais, só que eles poderiam simplesmente realizar um desejo, é isso, mas não, agora a gente sabe que eles precisam de mais que apenas um prato, eles precisam de no mínimo 5. Depois do encerramento a gente tem uma cena pós-créditos do Kazuki vestido de Sarama, tendo a selfie do dia, a selfie da felicidade com um gato e mandando pro irmão dele, só que ele tá tão exausto que acaba desmaiando, dormindo ali mesmo no meio da rua. O Enta, aquele melhor amigo dele há anos então, que também se transforma em capa, vê ele naquele estado e simplesmente beija ele. Quando ele tá desacordado, ele simplesmente rouba um beijo dele, que até o gato Nyantaro fica assustado nesse momento. E eu fiquei em choque. Meu Deus, eu realmente não esperava isso. Eu já esperava até que a gente teria talvez algum BL aí, pela questão parece que o mangá spin-off tem BL, mas eu esperava alguma coisa entre o El e Mabu e não necessariamente entre os protagonistas. Eu fiquei muito curioso de saber se as partes de desejo, os segredos vergonhosos do Enta vão ser construídos em cima disso e como o enredo vai trabalhar a relação dos dois, que são amigos desde a infância, quando esse tipo de segredo for revelado. O anime, assim, se não bastasse no último episódio ele ter deixado tudo em aberto pra dar aquela vontade de continuar, aquela sensação de quero mais, ele fez isso de novo, só que agora com uma coisa muito mais impactante. Se não é BL, ela pelo menos vai te dar diversas oportunidades, motivos, momentos pra você shippar os personagens. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu tô bem contente de estar fazendo análise de episódios semanais de novo, por mais que elas deem muito trabalho. Eu gosto muito de Sarazamai, então eu tô animado de analisar os episódios aqui com vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse episódio e o que você espera e como eles vão desenvolver a relação do Enta e do Kazuki. Deixa o seu like se você gostou do vídeo, porque isso me ajuda muito a crescer no YouTube. Me segue lá nas redes sociais, Twitter e no Instagram, eu sou @gutunu nas duas. Se inscreve no canal se é novo por aqui para acompanhar as análises dos próximos episódios. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!